Reflexão Bíblica. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós já lemos a parte que fala a respeito da bênção da incredulidade, ou seja, que é uma bênção nós desenvolvermos a capacidade de não crer. Isso é muito importante nos nossos dias. Nós estamos autorizados a não crer, e eu estou falando nós estamos autorizados pensando na linguagem daquelas pessoas que colocam o conceito Bíblia como regra de fé e prática num patamar elevado, no sentido de buscar sempre na Bíblia autorização para suas práticas. Então aqui nós temos uma autorização que é das mais relevantes, a autorização para sermos incrédulos, para não crermos em qualquer espírito, ou seja, para avaliarmos a vida daqueles que João define como falsos profetas, que são muitos que estão espalhados por aí, agindo como falsos profetas. Então, no início do capítulo 4, ele trata desse assunto até o versículo de número 6. E a partir do versículo 6, já no versículo 7, ele volta à temática do seu livro, a temática forte do seu livro. Ele começa dizendo amados. A expressão que ele usa, num outro momento, ele usa a expressão filhinhos. De qualquer maneira, é uma expressão carinhosa. Ele usava a expressão como algo que brotava do seu coração. Ao chamar as pessoas, ou ao tratar as pessoas por amados, ele estava revelando aquilo que ele tinha no seu coração, de amor, de afeto, de carinho pelas pessoas para as quais ele estava escrevendo esse texto. Diferente do uso que nós fazemos como imitação da Bíblia. Nós imitamos muitas coisas da Bíblia. Há pessoas que acham que o simples fato de repetirmos expressões bíblicas nos tornam tão espirituais quanto as pessoas da Bíblia. Então daí, por exemplo, o uso da expressão a paz do Senhor, que passa a ser uma expressão que pode ser vazia de significado, muito mais vazia do que um bom dia. Eu prefiro um bom dia, que faz parte da nossa cultura, e que eu me sinto mais sincero quando eu trato as pessoas com um bom dia do que quando eu uso uma expressão apenas para dizer que eu estou usando uma expressão bíblica, que é o evangeliquez, de usar essa expressão a paz do Senhor. E a mesma coisa quando nós usamos aqui a expressão amados, Ele usa como algo que brotou do seu coração. É a maneira dele tratar realmente. Como tem um amigo bem conhecido de alguns que me ouvem aqui, que ele trata as pessoas como capacidade, E nós nos encontramos e brincamos. E aí, capacidade, como é que você está? Essa é uma expressão espontânea, é uma manifestação de carinho, de respeito. Então aqui está João tratando por amados, Nós podemos usar a expressão amados, chamar alguém de amados, mas muitas vezes soa superficial, a maneira como algumas pessoas usam essa expressão. Ele então diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aqui ele não usa o verbo no imperativo, amai-vos uns aos outros, mas ele fala de uma ação contínua. Amemos uns aos outros. Esse é um ato contínuo, não é um ato como uma pessoa poderia usar a expressão amor no sentido erótico. O fulano amou ciclana, ou ciclana amou fulano, e foi um ato de amor, mas na verdade está pensando num ato sexual, porque a expressão amor também é usada como sinônimo de um ato sexual, mas não é um ato que você realiza, termina.
Não, aqui ele está falando de um outro tipo de amor, ele está usando aqui a ideia de sacrifício, a ideia de se dar pelo outro. Sempre ele vai usar a expressão aqui, o verbo amar, ágape, no sentido de entrega, no sentido de sacrifício pelo outro. E esse é um ato contínuo, significa que eu devo estar predisposto continuamente a manifestar amor pelo outro. Pode ser que eu não esteja com bom humor, pode ser que eu não goste tanto daquela pessoa por alguma coisa que ela fez ou que ela seja, mas quando eu me disponho a amar, aqui não tem a ver com a afinidade de humor, de afeto primeiramente, mas de uma predisposição para tratar bem a pessoa, a predisposição para respeitar a pessoa. E é nesse sentido que ele usa o verbo aqui, amemos uns aos outros. E qual é a razão disso? Porque o amor procede de Deus. Ele está falando que nós temos uma relação com Deus. Nós vamos ver logo na sequência desse texto, nós temos uma relação com Deus. E Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Se eu estou em conexão com a fonte, certamente vai jorrar através da minha vida aquilo que brota daquela fonte. Se Deus é amor e eu estou em conexão com Deus, é natural que eu vou amar. Por isso que ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E observe que com essa expressão, ele cria um nó na cabeça de umas pessoas. Porque algumas pessoas acham que são de Deus aqueles que frequentam uma igreja. São de Deus aqueles que frequentam determinada igreja, não é qualquer igreja. São de Deus aqueles que cumprem alguns deveres eclesiásticos. Estes são de Deus, aqueles que não faltam a um culto, aqueles que não deixam de entregar os seus dízimos, aqueles que não dizem não a um cargo na máquina eclesiástica. Nós criamos uma série de critérios e aí nós colocamos também os costumes, a moral, não é? Como parte disso, aqueles que não deixam de manter determinados costumes da sua cultura, da sua sociedade, na maneira de se vestir, na maneira de lidar com isso e com aquilo. Só que aqui ele quebra isso. O que ele coloca aqui é que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele realmente coloca de maneira explícita. O amor é a marca de uma pessoa que conhece a Deus. Se uma pessoa ama, essa pessoa conhece a Deus. Se uma pessoa ama, diz o texto aqui, ela conhece a Deus porque Deus é amor. Ela não, para usar uma expressão que Tiago usa na sua carta, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, uma fonte de água doce não pode produzir água salgada. Uma pessoa que está vinculada a uma fonte de amor não pode produzir a aversão e o ódio. O amor é o que jorra naturalmente do coração de quem está ligado à fonte do amor. E aí nós começamos a ter um problema de concepção a respeito de quem é de Deus, de quem veio de Deus, de quem está ou não está em comunhão com Deus. Foi assim que Deus manifestou, diz o verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Primeiro, nós vemos aí, são duas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, ele vai dizer do amor como alguma coisa prática. Diferente daquilo que nós conhecemos na filosofia como o amor platônico, um amor que acontece no campo das ideias, não é? Aqui ele está falando de alguma coisa, de um tipo de amor que ele acontece na prática. Não é o discurso que nós proclamamos que determina que nós de fato amamos, mas é a prática. O amor é uma prática. O texto então diz, nisto consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho. E um pouco antes disso ele diz, foi assim que Deus manifestou seu amor por nós, enviou seu Filho ao mundo, enviou seu Filho. Ou seja, o amor de Deus é um amor prático, não é só dizer, eu amo o mundo, não, Ele enviou o mundo, Ele enviou seu Filho ao mundo. O envio do seu Filho ao mundo é a marca do amor de Deus, é a prova do amor de Deus, é a evidência do amor de Deus. Não é, portanto, um discurso que Deus olha lá de onde Ele estiver e diga, eu amo o mundo e nada faz. Não, Ele faz e fazendo, Ele está mostrando que Ele ama o mundo. Percebe, isso é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo um período em que nós precisamos mostrar mais pela prática, não é? Porque a nossa prática é a nossa verdadeira teoria. Você pode teorizar sobre o amor, mas se você não pratica o amor, a sua teoria de vida é outra. A nossa prática é a nossa teoria. Se eu amo, eu vou demonstrar isso na prática. Eu nem preciso discursar. Simplesmente vou lá e autentico. Simplesmente vou lá e amo. E mostro que amo. É isso que ele está dizendo. E segunda parte desse versículo 9, ele diz, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, viver por meio de Jesus, que é a manifestação. Ele traz de volta aqui mais uma vez a ideia de Jesus como sendo a chave da nossa vida. Eu leio a Bíblia porque a Bíblia revela Jesus. Essa é a ordem. A Bíblia é importante para a minha vida. Quando eu digo eu amo a Bíblia, eu não digo que eu amo a Bíblia por elucubrações teológicas que eu faço em torno dela, teologia bíblica, teologia contemporânea, teologia sistemática, comparação da Bíblia com a geografia, comparação da Bíblia com a história, comparação da Bíblia com a geologia. Eu posso fazer tudo isso para estudar, desde que esse objetivo seja clarear mais e mais a verdade que é a pessoa de Jesus, porque Jesus é a razão da minha relação com a Bíblia. Jesus é a manifestação do amor de Deus. E aqui ele diz, para que nós vivamos por meio dele. Jesus é o meio. Jesus é a lente através da qual eu devo olhar o mundo. Os braços de Jesus são os braços que eu devo usar para manifestar o meu amor ao mundo. Assim como Jesus usa os meus braços para manifestar o seu amor ao mundo. Existe uma relação, portanto, inseparável, uma relação íntima, que é estarmos ligados à fonte do amor. Diz o texto, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho. No verso seguinte, verso 10, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Volta aqui a palavrinha que nós não usamos muito, a palavra propiciação, a ideia de desinfecção. Eu gosto de usar a palavra propiciação como desinfecção. Jesus é aquele que nos desinfecta do pecado. Quando nós entendemos o ministério do amor, nós amamos. É o amor que faz com que nós sejamos desinfectados. Por isso que Pedro diz que o amor encobre uma multidão de pecados, né? O amor é um banho de álcool gel, digamos assim, para usar a nossa linguagem de pandemia, não é? O amor é um banho de álcool gel, porque nos desinfecta do coronavírus. O amor nos desinfecta do preconceito, do egoísmo, da indiferença, do cinismo, diante da dor, diante da morte que nós estamos vivendo tanto em nossos dias. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui é o verso de número 12. Ou seja, se Deus nos amou, nós devemos amar. Deus é o espelho da nossa vida. É essa a história. O problema é que nós estamos muito pautados em religião. Nós estamos... me intriga
Me intriga ver intelectuais brigando por calvinismo, arminianismo. Eu tenho repetido isso aqui. Como se eles fossem o padrão, como se os ensinos deles fossem o padrão para a nossa vida. Nós perdemos de vista. É por isso que nós temos uma fé violenta. É por isso que nós temos uma fé odienta. É por isso que o mundo nos odeia. Diferente do que João dizia, o mundo nos odeia porque nós amamos e o mundo não sabe amar. Aqui está acontecendo diferente. O mundo nos odeia porque nós estamos odiando, porque nós não estamos colocando Deus como nosso vínculo de amor, porque nós não estamos olhando para Jesus como aquele que é a manifestação de Deus. Nós estamos presos a Calvino, que também ajudou a matar um bocado de gente, a perseguir um bocado de gente. Nós mudamos o padrão da nossa fé. Ninguém jamais viu a Deus, ele termina. Ninguém jamais viu a Deus. Verso 12. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus e não verá. Porque nós somos uma parte e Deus é o todo. E a parte não é capaz de entender o todo, ela se relaciona com o todo. Talvez seja exagero, quando eu digo ninguém verá, estão indo do cantor cristão que a tradução era nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Aí vai para a questão filosófica da capacidade ou não da parte enxergar o todo. É outra história que nós não vamos entrar aqui. O que nós podemos garantir aqui é, uma pessoa não vê a Deus, mas ela vê a Deus através de nós. Ela vê a Deus na nossa vida, na minha vida. E esse é o desafio final desse texto. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que ele está dizendo? Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos, o amor de Deus estará aqui. E a pessoa vai ver o amor. E vendo o amor em nós, essa pessoa verá a Deus. Essa é a técnica de evangelização. Os evangélicos vivem correndo atrás de técnicas. Há muitos líderes que estão pagando caro, altos eventos, muita literatura para descobrir como fazer sua igreja crescer. Está pagando caro. E tem muito capitalista produzindo livro, produzindo evento, muita editora ganhando dinheiro com livros e eventos, porque as pessoas estão querendo saber como faz a sua igreja crescer. Quando o texto é tão simples, o texto diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém resiste ao amor. Se você quer ver a sua igreja crescer, comece a amar. Ame, simplesmente ame. Ame sem o interesse de ter a pessoa com você. Isso é tão forte que quando a gente se sente amado, a gente quer estar perto de quem a gente sabe que ama a nossa vida. Essa é a mensagem do amor que João está trazendo para as nossas vidas. Que Deus nos ajude a entendê-la, mas sobretudo a vivê-la, que é um bom desafio para as nossas vidas.